Bem, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Que alegria. E nós sabemos que quando nosso coração está alegre, imagina se nós aqui estamos alegres e a espiritualidade que aqui se encontra. Eu sempre falo que na casa espírita, seja em qualquer setor seja, que nós temos a presença da espiritualidade. E muitas vezes, quando nós chegamos, às vezes com uma dor de cabeça, uma preocupação, nós saímos com as certezas, saímos sem aquela dor de cabeça. Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui, além da reflexão que eu trouxe para nós, para todos nós, vamos pensar que problemas nós não temos, nós temos soluções, porque a espiritualidade enviada por Deus, por Jesus, esse maravilhoso coordenador da nossa terra, que hoje é tema que eu trouxe aqui para vocês, sobre o nosso planeta. Então Jesus está conosco e vai nos ajudar a solucionar as nossas tarefas. Bem, esse tema que eu trouxe nada mais é do que algo que todos vocês já devem estar ouvindo. Todos. Todo mundo abre o YouTube, vê uma palestra, escuta alguma coisa sobre a transição planetária. Mas dentre tudo que a gente escuta, tem coisas boas e coisas não boas. E às vezes nós acreditamos em algo que nem verdadeiro é. E a nossa doutrina maravilhosa, ela vem trazer uma explicação muito propícia para esse momento. Será mesmo que a nossa Terra está passando por uma transição? Que transição é essa? Quando Kardec elaborou o Livro dos Espíritos, isso tem mais de 150 anos, em 1857, engraçado que nós abrimos esse livro, parece que ele foi feito ontem, e tem mais de 150 anos. Todo mundo sabe que o livro, quando ele foi impresso, tinham 501 questões, com perguntas e respostas. Depois passou de 1019. E a última questão que eu vou pedir para que seja colocada aqui para nós, é a questão que eu estou trazendo para iniciar essa nossa reflexão. Porque tem gente que diz assim: será que a nossa Terra realmente vai se transformar num local maravilhoso, bom, como os espíritos ditam? E Kardec, olha, há mais de 150 anos, perguntou isso para os espíritos. Ele perguntou: o reino dos céus jamais poderá acontecer na Terra? O que é o reino dos céus? É aquela paz, aquele lugar aconchegante. E os espíritos respondem muita coisa, eu coloquei somente um pedaço. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que vierem habitá-la, os bons prevalecerem sobre os maus. Então fará reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Nós sabemos que a nossa sintonia, ela é que nos trará até mesmo o nosso futuro, até mesmo a presença espiritual, até mesmo as pessoas no campo físico. Então é a nossa sintonia e a nossa vibração. Então aí Kardec, fazendo essa pergunta aos espíritos, eles respondem o quê? Que tem que haver uma substituição do ignorante pelo sábio, do mal
pelo bom, daqueles que têm má intenção por aqueles que têm boas intenções. Então nós temos o quê? Que fazer uma substituição. Aí as pessoas ficam pensando assim: então vai acontecer uma catástrofe na Terra, vai haver um cataclisma, um tsunami, e vai acabar com a metade da população da Terra, para que ela seja substituída. Porque a gente abre no YouTube e está escrito, está falado muitas vezes isso. Mas nós vamos abrir lá o nosso Evangelho, vamos abrir o Livro dos Espíritos, e vem dizendo aqui que não é cataclisma, é pelo progresso moral. Então nós sabemos que a Terra já passa por um momento de transição, já passa por um momento onde é deixado aqui o planeta de expiação e provas. Então estamos nesse trânsito para se chegar ao planeta de regeneração, e só chegará a ser um planeta de regeneração quando os bons forem em número muito maior do que os maus. Nós sabemos que hoje em dia nós olhamos assim as notícias e achamos assim tudo péssimo. Achamos com certeza que a nossa terra está pior. Tem até gente na família, até de muitos de nós, que não querem nem ter filhos. Querem ter filhos. Eu não vou deixar um planeta pior. Mas será que Jesus, tão responsável, tão amoroso, tão bom, tão sábio, e acima de tudo Deus, vai deixar isso acontecer? Certa vez Jesus estava com os apóstolos, e claro que muita coisa Jesus falou para os apóstolos, muita coisa, mas ele disse uma que nos interessa agora aqui, nesse momento. Ele disse aos apóstolos: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós sabemos que não é só a Terra que existe no nosso universo, que existem muitos planetas. E por que será que ele disse isso? Para que naquele momento eles tivessem a certeza que aquele planeta ainda tão arcaico, tão complicado, cheio de sofrimentos, ia mudar. Então, se nós pensarmos, a Terra, ela já esteve em transição em muita coisa. Por exemplo, nós passamos por um processo. Eu queria ler no Evangelho segundo o Espiritismo, um pedacinho também. Isso é só para incentivar o nosso estudo, tá, gente? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, está escrito assim: o progresso é uma das leis da natureza. Nós sabemos que uma das leis morais é o progresso. A própria destruição, a destruição também é uma lei moral, que parece aos homens o término das coisas. É um meio de chegar pela transformação a um mundo mais perfeito. Tudo morre para renascer, e coisa alguma retorna ao nada. Então está escrito isso aí no capítulo 3 do nosso Evangelho. Então nós sabemos que existem as leis morais, e elas estão na nossa consciência. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos, onde estão essas tais leis morais? E os espíritos colocam na nossa consciência. Então, a lei de destruição, muitas vezes nós temos que renascer. Por quê? Porque nós temos hábitos que não são bons, temos preconceitos, temos assim atitudes erradas. Então nós temos que desencarnar, ter uma próxima oportunidade em outros lugares, com outra profissão, com outra família,
para que a gente tenha ideias diferentes, para que a nossa moral ela se transforme. Então foi destruído o quê? Algo que não era bom. Então, na verdade, é uma transformação. Até mesmo quando há uma enchente, alguma coisa que acontece na terra, depois aquilo se transforma. É como o inverno, que faz com que as folhas caiam e depois de alguns meses a gente vai olhar aquela árvore, ela está cheia de folhas novas. Houve uma grande renovação. Então, em tudo, nada morre e se transforma no nada. Até as folhas que caem no chão de uma árvore, elas apodrecem e vira adubo. Então, lei de destruição é uma lei de transformação. Então, vamos agora. Tem um livro, Ação e Reação, de André Luiz, que também fala um pedacinho sobre esse tema que eu trouxe aí para vocês, para a gente refletir. A casa de Deus, que é todo o universo, não viveria sem ordem. A administração divina dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar a vida cósmica, tudo pautado sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nós sabemos que a justiça de Deus é perfeita, mas o amor, então, é assim algo grandioso. Mesmo que nós sejamos justos com alguém, nós temos que ter amor. E muitas vezes nós temos que renascer numa postura difícil na terra, numa condição difícil, mas o amor de Deus, que é grandioso, é como se abrandasse aquelas provas e expiações. Então, como que a terra está se transformando e alguém diz que ela está se transformando para pior? Aí alguém vai dizer assim, mas Regina, eu abro um jornal, apesar que hoje a gente quase não abre jornal, né? Te liga a televisão, olha na internet, no YouTube, e a gente vê que realmente, mas só que nunca houve na face da terra tanto progresso como hoje existe. É porque, infelizmente, a mídia fortalece aquilo que é negativo. E nós, de certa forma, quando acontece algo ruim, a gente comenta, mas nunca houve tanto progresso científico, tanto progresso nas artes, nas ciências, na religião. Nunca houve um contingente de pessoas que fizessem tanto bem ao outro, ao próximo, como Jesus pregou. Mas a gente liga a TV e, infelizmente, a mídia faz o contrário. Mas, como estava escrito aqui na pergunta que eu li, 1019, se nós mudarmos o nosso comportamento, provavelmente daqui a pouco a mídia vai ver que isso não nos agrada e vai colocar coisas melhores para o nosso dia a dia. Bem, vamos ver também no capítulo 3 os diversos mundos que existem nesse universo. Nós temos aí no capítulo 3, quando Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai, didaticamente, gente, isso é algo didático que os Espíritos fizeram para nos auxiliar. Mundos primitivos, mundos de expiação em provas, mundos regeneradores, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Já passamos pelos mundos primitivos. Então, quer dizer, quando nós começamos e fomos assim abençoados por Deus, quando Ele nos tornou espíritos, desde o dia em que Deus nos transformou em espíritos, nunca mais vamos morrer. Nós vamos ter várias fases na nossa vida, várias reencarnações,
com várias experiências, em vários lugares, homens, mulheres, pobres, ricos, servos, chefes, tudo. À medida que nós formos progredindo, aquilo que nós necessitarmos, nós teremos. Então ninguém está no lugar errado, na hora errada. Nós estamos no lugar certo, porque Deus é amor e é sabedoria plena. Mas nós sabemos que nos mundos primitivos houve uma fase em que vieram vários homens e mulheres, pela história que nós conhecemos, e todo mundo estudou pelo menos um pouco de história, e na própria doutrina espírita também, nós sabemos que nós tivemos homens e mulheres muito inteligentes, diferentes daqueles nativos aqui na Terra, que vieram para fazer o quê? A Terra progredir. Esses homens e essas mulheres, eles vieram com espíritos que foram errantes lá atrás, em Capela, para renascer aqui na Terra. Então, quando a gente vê aquela teoria dos anjos caídos, quando a gente vê aquela Adão e Eva, até o próprio Lúcifer, era um anjo e se transformou no mal, e que tantas doutrinas acreditam e tantas religiões, e nós sabemos pela nossa doutrina que ninguém regride. E que tal de anjo caído é esse? Que isso? Por quê? Então nós vamos nessa história. Aqueles homens e mulheres que não respeitaram o próximo, que não aceitaram o amor, a concórdia, eles vieram num momento em Capela, onde aquele planeta se transformava num planeta de regeneração, como agora nós estamos passando em trânsito de expiação e provas, nesse trânsito como se fosse uma ponte, onde nos levasse de lá para aqui, um planeta bem melhor, a nossa Terra regenerada. Então, neste momento, esses homens, espíritos, mulheres, espíritos, vieram, foram aqueles espíritos degredados. Então, imagine agora, vamos colocar aqui, nós temos uma ciência maravilhosa, telefones celulares, nos comunicamos com as pessoas à distância, elas podem estar lá na China. Hoje a minha filhada está completando aniversário, eu simplesmente tive acesso a ela lá nos Estados Unidos, parecia que estava aqui do lado. Então imaginem nós aqui, por não seguirmos os preceitos do Cristo, irmos para outro planeta. Aí eles vão nos chamar também de anjos caídos. Nós tínhamos um saber, nós tínhamos tudo, e eles ficavam olhando para o céu, procurando o tal do paraíso, que tanto se fala. Então o desrespeito que houve, não foi nada de maçã, de nada de serpente, simplesmente somos as pessoas, de repente somos um de nós aqui, que já estamos mais evoluídos. Já passamos por um capítulo, outro e outro e outro da nossa encarnação, de repente nós fomos os capelinos. Então os capelinos, eles ficavam olhando para o céu e procurando o paraíso de algo que eles haviam perdido. Vocês imaginam, vocês aqui agora, imaginam somente como deve ser você ter acesso a remédio, a médico, a aparelhos, a televisão, e você chegar num mundo bem primitivo, porque a nossa moral, o nosso amor não foi suficiente. Os ensinos que Cristo nos deixou, os ensinos que Kardec nos coloca, trazendo novamente o Cristo para nossas vidas, nós não aceitamos. Porque não é dizer eu aceito Jesus,
eu aceito a doutrina dos Espíritos, e a ação? Nós temos, Jesus falou que a fé sem obra, ela seria o quê? Morta. Então, nós também, como teve naquele momento onde a terra recebia esses homens e mulheres, esses espíritos de capela, eles foram então aqueles anjos decaídos. O Lúcifer, que o pessoal diz, foi um anjo que era maravilhoso e bom, e decaído, porque não há isso. Então, nós temos que ir lá na nossa doutrina, na Gênese, explica isso detalhadamente. Kardec coloca bem explicadinho, e nós devemos estudar para entender que este paraíso era a capela, e quando eles vieram para a terra, aquela terra primitiva, vocês imaginam como eles se sentiram? Então, nesse momento agora de transição, é um momento muito importante na nossa vida. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho aqui, só para... Eu às vezes coloco as coisas escritas e não coloco ali no quadro. Eu agora estou me obrigando a fazer isso, gente. Mundos regeneradores são aqueles aos quais nascem as almas que ainda têm que expiar, buscando novas forças. A alma que se arrepende, lá encontra calma, descanso, terminando a sua depuração. No entanto, não existe lá a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, que nós sabemos que tem os mundos felizes e tem os divinos. Então, o mundo de regeneração, que a Terra está nesse trânsito para chegar, a regeneração ainda não é aquele planeta realmente feliz, mas é um planeta em que o bem vai superar o mal. Mas aí vamos parar um pouquinho, e eu queria que vocês refletissem comigo. Mas por que então existem tantas pessoas fazendo mal? Por que existem pessoas cometendo crimes horríveis, roubos, tanta coisa? O que acontece então? Isso que a doutrina nos fala, então é mentira? Está nos enganando? E lá na Gênese, eu vou só pular um pouquinho aqui, é a geração nova, né? Tá certo. Gente, porque eu operei, uma hora eu enxergo, outra hora eu boto óculos, não vejo, tem que botar a lupa, olha, é um desastre. É um desastre. Eu estava conversando com a Cristian, ela falou, Regina, acontece a mesma coisa comigo, olha, mas eu estou vendo vocês, está ótimo, porque antes estava muito difícil de ver vocês. Eu chegava aqui, o pessoal falava, Regina, você não tem timidez de falar? Eu não estou enxergando direito ninguém. Para mim, eu não sei se a pessoa está rindo, chorando, está achando bom, está achando... Só que agora eu estou percebendo. Agora dá para ver. Bem, gente, também na Gênese, no último capítulo, no capítulo 18, olha como Kardec, lá atrás, parece que isso aí foi escrito ontem, ou hoje de manhã, quando nós saímos de casa. Olha que interessante. Eu peguei um pedacinho só, depois é dever de casa, hein? Vão abrir a Gênese, capítulo 18, e vão ler sobre a geração nova, para nós entendermos por que existe tanta gente fazendo mal, por que existe tanta coisa errada hoje na Terra, e estão dizendo que o planeta está se transformando em melhor. Então vamos lá. Geração nova, Gênese capítulo 18. A terra não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mais do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento e a regeneração. Isso aqui é muito interessante, gente. Se vocês ainda não leram, ou se leram, estudem, parem em cada parágrafo.
Kardec, através dos espíritos, diz o seguinte: nós estamos num momento que todo mundo sabe de transição. Mas ali Kardec já dizia que a gente estava já no momento de transição. Então ele estava falando no nosso hoje, naquela época já estava havendo uma transição. Na verdade, quando Kardec traz novamente as ideias maravilhosas do Cristo, é porque naquela época o mundo estava materialista demais. Falava-se muito pouco de Deus. Isso, principalmente lá na França, existia um momento muito difícil, que quem estudou sabe disso. Naquela época na França, que houve morte na guilhotina, foi um horror. Então, neste momento, renasce na Terra, no plano espiritual, uma reunião, onde Kardec ali estava e outros espíritos também, que ali eles fizeram uma reunião para que planejassem a vinda de Kardec com o retorno do Cristo, que é a nossa doutrina, a nossa terceira revelação, porque o mundo estava descrente, materialista, e precisava de um impulso, trazer novamente as ideias maravilhosas e o amor do Cristo, com uma explicação muito melhor. Então renasce na Terra, naquela época, Kardec e uma leva enorme de espíritos superiores. Mas só existia espíritos superiores na França, naquela época, e no mundo? Claro que não. Vêm aqueles espíritos amorosos para transformar, para impulsionar o progresso da nossa Terra, para que ela realmente entrasse num trânsito para se tornar um planeta melhor. Mas agora, neste momento, acontece coisas semelhantes. Nós estamos recebendo esses dias, a espiritualidade nos passou isso e a gente lê, escuta nas palestras, está renascendo neste momento na Terra, nesse presente, 25% de espíritos altamente evoluídos. Aqueles filósofos, aqueles matemáticos, aqueles religiosos, aqueles estudiosos maravilhosos, cheios de amor, para nos impulsionar ao progresso. Então, em vários pontos na Terra, nascem luzes, nascem aqueles que são verdadeiros sóis na nossa Terra. Quando Jesus renasce na Terra, ela também estava desse jeito. E Jesus vem e transforma as ideias, sacode o nosso coração. E Kardec também. E neste momento acontece a mesma coisa. Então, em todos os países do mundo, são aqueles pontos de luz para fazer com que esta transição ela ocorra mais rápido, para que nós então estejamos no planeta de regeneração. E Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele já dizia isso. Haveria um momento de transformação em que o joio cresceria com o trigo. É isso aqui, geração nova. A geração nova que renasce, se nesse momento nasce 25%, daqui a pouco nascerá uma nova leva de espíritos superiores. E o nosso mundo cada vez renovando as almas que estão aqui, que muitas vezes não estão propícias ao bem, falam de Jesus, mas não vivenciam. Conhecem a doutrina, não vivenciam. Nós temos que praticar o Evangelho no nosso dia a dia. Então, olha o que acontece nesse momento. Existem muitos espíritos desencarnados na Terra.
muitos assim que estão arraigados aqui. Em vários lugares onde nós entramos, principalmente aqueles mais sensitivos, sente assim, esse ambiente está meio pesado, está meio estranho. E muitas vezes aqueles que não são sensitivos sentem desconforto naquele ambiente. São espíritos que desencarnaram e continuam na Terra. Esses espíritos, eles vão renascer. E muitos espíritos que se foram também vão renascer. Então nós temos neste momento duas vertentes: espíritos ainda ignorantes às leis do amor, espíritos que entendem e praticam a lei do Cristo. Então estamos todos juntos, joio e trigo. Então estamos todos juntos. Por isso que nós vemos tanta coisa ruim acontecer. Mas Jesus também falou nessa parábola que quando não daria para tirar o joio enquanto ele era pequeno, que senão arrancaria também o trigo. Então deixaria o joio e o trigo crescerem, quer dizer, estarmos juntos. E ali, naquele momento, arrancaria-se o joio, queimaria, como diz a parábola, e haveria muito ranger de dentes. Então, é isso. Como os capelinos, uma vez, eles foram joios, lá atrás em Capela, e eles cresceram e vieram para a terra primitiva, nós, se não aceitarmos e não cumprirmos as leis do Cristo, as leis do amor, infelizmente, seremos os degredados. Faremos o quê? Uma transição para um outro planeta, ou igual à Terra, neste momento, ou no momento anterior, ou ainda mais primitivo. Se for aquela pessoa que não tem respeito, nenhum pelo ser humano, pessoas que matam, que destroem, que roubam, elas irão para um planeta igualmente pela sua moral. Então eles terão conhecimento de tudo, eles se sentirão. Imaginem vocês como os capelinos um dia vieram aqui, olhando para o céu, perdendo o paraíso. Porque se nós formos para o mundo primitivo, nós vamos sentir uma saudade enorme de tudo que nós já tivemos aqui, tudo que nós vivenciamos aqui. Então, esta parábola do Cristo, ela é super atual. Mas Jesus disse assim: e brilhe a vossa luz. Não coloque a candeia debaixo do alqueire, mas no velador. Ele estava dizendo para quando nós aprendermos algo, para que a gente pratique, para que a gente não esconda, para que a gente deixe brilhar a nossa luz. É muito interessante a gente saber que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Então nós somos filhos e filhas daquele que é mais perfeito, o Criador. Se nós somos filhos de Deus, nós somos luzes. Luzes. Então, muitas vezes, por causa do materialismo, e nós estamos vivendo, como na época da França, na época quando Cristo volta, um momento de muito materialismo, gente. Muito. Talvez muito maior do que possamos imaginar. Nós confundimos, achamos que sempre vamos ficar aqui. Esquecemos que somos espíritos e vamos um dia partir deste mundo. E não seria tão bom se nós pudéssemos retornar a esse mundo regenerado, depois dessa transição, desse momento realmente que é difícil, mas que nós sabemos que existem departamentos no plano espiritual
que existe essa leva de espíritos superiores vindo até a Terra para nos impulsionar ao crescimento. Então nós devemos, mais do que em todos os momentos da nossa vida, estabelecer dentro de nós esse reino de Deus. Porque quando Jesus falou do reino de Deus, ele não estaria fora de nós, mas dentro de nós. Então nós temos que colocar esse reino em nós, na nossa prática do dia a dia, na calma com os familiares. E hoje nós sabemos que o celular nos rouba do outro e rouba o outro de nós. O computador faz isso. Então nós temos que zelar aquele que usa incondicionalmente algo, ao invés de estar diante das pessoas, está somente diante de uma máquina, ele muitas vezes terá que partir da nossa terra, para que ele fique sem o celular, para ele ficar sem o computador. Aí vocês imaginam a saudade, para que ele viva, porque muitas vezes a pessoa não tem maldade, mas ela deixou de fazer o bem. E isso será que é uma punição? Aí alguém vai dizer, nossa, a Regina está dizendo que nós seremos punidos. Não. Simplesmente aquilo que ainda não aprendemos, temos que aprender. Então, neste momento, vamos estar assim conscientes que temos que transitar sim, mas transformar, ajudar. Não vamos ser somente aquele que chega na casa espírita para assistir uma palestra. Vamos perguntar às pessoas que dirigem essa casa, o que vocês precisam? E aquela pessoa que está ali do nosso lado, a gente vê saindo lágrima nos olhos e não está nem aí, por que depois não chegar perto dessa pessoa? Aquelas pessoas que hoje estão tão materialistas, que há tanto suicídio hoje em dia, porque na verdade as pessoas acham que estão matando o problema, mas na verdade eles estão causando muitos. Quando uma pessoa suicida, elas não querem acabar com seu corpo, elas querem acabar com o problema. Só que elas acabam com o corpo, o espírito é eterno e o problema fica muito maior. Então, se vemos alguém tão desesperado, vamos pensar assim, se Jesus estivesse aqui, ia ignorar essa pessoa? Não. Interessante que a irmã de Norá disse assim, há um tempo atrás, né? Existem 27% da humanidade ainda muito arraigada ao mal. Mas se todos vocês trabalharem pela evangelização, pelo amor, nós podemos diminuir essa porcentagem. E esses dias ela falou muito feliz, eu já falei isso até em outro momento aqui, mas eu acho que tem coisa que a gente tem que repetir. Ela disse assim, agora são 23%. Então, quer dizer, 4% da humanidade melhorou. E para a espiritualidade, isso é uma grande coisa. Então, eu sei que o tempo ali está passando, mas o tempo está passando mesmo. Nós sentimos que ele passa muito rápido. Quando nós vemos, é de manhã, já é à tarde, já é à noite, e nós temos que fazer igual Santo Agostinho pediu, uma reflexão à noite. O que eu deixei de fazer? O que eu não fiz de bom? Por que fazer essa reflexão? Porque no dia seguinte nós podemos corrigir. E se nós vermos uma ovelha, também está muito atual a parábola da ovelha perdida. Porque Jesus contava uma parábola e outra, se a gente for observar, uma completa a outra. Então, quando nós vermos uma ovelha perdida, quer dizer, um irmão nosso,
um filho, um amigo, um vizinho que necessita de ser resgatado, vamos resgatar. Porque o pastor, nesta parábola, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que estava no precipício e resgata essa ovelha. E Jesus também manda essa parábola também para este momento de transição na terra, para que nós prestemos atenção no outro, para que nós prestemos atenção nas nossas atitudes, porque muitas vezes a gente diz assim, vou deixar para amanhã. Será que eu vou ter amanhã? Será que eu já não estou recebendo um convite para ir para o plano espiritual? E não será melhor quando eu for para o plano espiritual, que eu já esteja melhor moralmente, para que eu renasça novamente? Tem um capítulo também no Evangelho que diz que os bons, que os pacíficos herdariam a terra. E as pessoas ficaram pensando, que isso? Não estou entendendo isso. Mas nós não temos que resgatar o plano espiritual? Não. Jesus falou para nós nesse momento. Os bons, os pacíficos, os pacificadores. Porque muitas vezes nós somos pacíficos, mas também somos aquele que está parado. Não, eu vou olhar para mim, não sei quem é meu vizinho, não sei quem está sentado aqui. Achei muito bonito aquele início, quando vocês se abraçaram. Eu também fui abraçada, eu me senti tão feliz, porque o abraço nada mais é do que quando nós falamos, oi, eu estou aqui. Se você precisar de mim, oi, eu estou aqui. Esta é a linguagem do abraço, gente. O abraço nada mais é do que você ter esta linguagem. Eu estou aqui, pode vir a mim, que eu vou te ajudar. Porque a nossa doutrina, ela se chama o quê? Consoladora. Então, muitas pessoas, elas necessitam. Então, faça um curso de auxílio fraterno, para você atender o outro. Vai evangelizar. Vamos fazer uma corrente enorme neste momento de transição. Não vamos fazer igual alguns capelinos que vieram para a terra. Claro, aí tem como Deus é tão bom e inteligente. Olha bem, quando os capelinos vieram para cá, o nosso mundo era primitivo, mas eles tinham conhecimentos técnicos, científicos. Então, os arianos, os hindus, os germânicos, e um grupo enorme em cada lugar onde eles renasceram, o que eles fizeram? O local ali progrediu. Então, a terra progrediu com eles, porque eles eram inteligentes. Apenas a moral deles, eles teriam que trabalhar a humildade. Porque quando nós temos acesso a tudo, e de uma hora para outra nos é tirado tudo, nós somos forçados a sermos mais humildes. E quando nós somos rebeldes, vem a dor. A dor vem nos sacudir e nos transformar. Transformar para melhor. Quantas vezes, através do sofrimento, nós procuramos a casa espírita. Nós procuramos ajudar o outro que já passamos por aqui. Então, neste momento na terra, vamos lembrar desta parábola, tanto da ovelha perdida, quanto do joio do trigo, que é um grande momento de transformação. Deixamos o mundo de provas e expiações, passamos aqui, nós estamos passando na ponte aqui, ó. E às vezes é uma ponte que está meio ruída, tá, gente? Então nós temos que passar devagar, prestando atenção, auxiliando, para ganharmos, como o Evangelho diz,
Quem herdará a terra? Os pacíficos, os bons. E é Jesus que disse isso. Agora, aqui está falando uma coisa que eu já até falei, né? O livro nas Leis Morais, de Rodolfo Caligari. Ainda quando pareça estar regredindo, o que ocorre em certos períodos transitórios, esse recesso não é senão o prenúncio de nova etapa de ascensão. Foi tudo que eu falei. Dá a impressão que o mundo está ficando horrível. E na verdade é um momento de transição que, como eu falei, nós temos as duas gerações. Aqueles que estão tendo o último momento aqui. Claro que mais tarde eles poderão renascer se eles se transformarem. Isso não é uma coisa estática. Foi lá para o mundo primitivo, vai ficar lá a vida inteira. Renascer somente lá? Claro que não. Se nós progredirmos, nós aqui, nós podemos ir para os mundos felizes. Só que a evolução ela não dá salto, gente. Nós progredimos devagar. Quando vocês plantam uma semente e olha no dia seguinte vão ver uma árvore e dando frutos, ela vai crescendo devagarzinho. E se você não cuidar da terra, não colocar adubo, ela de repente não vai crescer. E o adubo da nossa vida é a nossa moral. Nós sabemos que a nossa moral, a moral do Cristo, é essa que tem que existir dentro de nós. E aqui eu peguei um pedacinho do homem de bem. Tem um homem de bem no Evangelho bem mais completo, mas isso aqui é um resumo. Mas não foi o que fiz não, gente. Isso aqui eu já peguei pronto, tá? Eu fui num momento, numa apresentação, e uma pessoa leu, eu fui lá e pedi. Aquilo que eu acho bom, bem, a única coisa que a pessoa ia me dizer é não, mas ela ficou feliz e me deu isso aqui, eu tenho até hoje. O homem que venceu na vida é aquele que viveu bem, riu muitas vezes e amou muito, que conquistou o respeito dos homens inteligentes e o amor das crianças, que preencheu um lugar e cumpriu uma missão, que deixa o mundo melhor do que encontrou. Olha bem, gente, vamos deixar o mundo melhor do que a gente encontrou aqui, seja com uma flor, um poema perfeito ou o salvamento de uma alma, que procurou o melhor nos outros e deu o melhor de si. Então é esse homem ou mulher de bem que a gente tem que se transformar, para que a gente, depois desse mundo de transição, a gente receba um mundo de regeneração. Esse é o recado que eu vim falar aqui para vocês. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas tem coisas que a gente tem que repetir, mas façam todos os dias. Começa por hoje, igual Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? O que eu não fiz que eu deveria ter feito? Aí vocês vão corrigir no dia seguinte. E aí vocês vão sentir uma paz. E a paz é algo tão importante para a nossa vida. É isso, já está na hora.